Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 20 de março de 2025. A Ucrânia ataca e incendeia uma refinaria em Krasnodar, mais uma. Rússia e Ucrânia lançam ataques aéreos nos dois sentidos, de drones e a Rússia contra a Ucrânia e de volta vai a Ucrânia contra a Rússia. Isso após a conversa de Donald Trump com o ditador russo. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam seus comentários. Eu conto com vocês. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se. Aqui você vai ver a verdade. Muito obrigado. Bom, com ataque de drones contra um depósito de petróleo em Krasnodar, província russa, ele se espalhou por uma grande área e centenas de bombeiros foram chamados para lutar contra esse incêndio. Ainda não conseguiram parar o incêndio. Controlar, pelo menos, né? O incêndio começou na noite do dia 19 de março, ou seja, ontem, e depois que os militares ucranianos lançaram um ataque de drones nessa refinaria de petróleo na região de Krasnodar. A refinaria chama-se Kropotkin, né? Kropotkin. Então, nessa refinaria, é uma refinaria grande, de muita capacidade, e o fogo ele espalhou-se inicialmente já de cara por uma área de 1.700 metros quadrados. Você vê que é precisão, 1.700 metros quadrados. E o combustível acabou vazando para os outros tanques, né? Passaram um número até 227 bombeiros e 99 equipamentos especiais foram enviados para extinguir o incêndio. Não há relatos de vítimas durante esse fato e o impacto também danificou o oleoduto que conecta os tanques entre si. Então, automaticamente, todos ficaram prejudicados. E estão suspensa a produção do refino de petróleo nessa refinaria. E a fábrica ela está localizada a 400 quilômetros da linha de frente com a Ucrânia. E ela também tem uma capacidade anual de mais de 6 milhões de toneladas de petróleo que ela refina. Então é uma capacidade grande, é uma usina de grande porte. E a Rússia devagar vai sendo desgastada. Acredito que a Ucrânia vai usar estratégia, já que ainda não está definido exatamente quando vai começar esse cessar-fogo. Enquanto não começar o cessar-fogo, espero que ela toda noite, acho que é isso a estratégia dela, assim que ela tiver informações onde tem uma refinaria funcionando, ela vai atacar para diminuir cada vez mais a capacidade da Rússia. E também ontem, na noite de ontem, né, Rússia e Ucrânia lançaram ataques aéreos que danificaram a infraestrutura, né, uma da outra. Uma acabei de citar agora, né, e anteriormente, mas isso aí já essa do caso é de 2 dias atrás que eles lançaram, depois que Vladimir Putin dizer que a Rússia deixaria de atacar instalações da energia ucranianas. E o presidente Volodymyr Zelensky disse que os alvos da Rússia incluíam hospitais, o que foi muito lamentável isso. Eles já destruíram quase 300 hospitais na Ucrânia e acho que não há uma sensibilidade. Eles sabem onde é, eles sabem onde eles jogam, atiram o alvo. Esse foi atingido com míssil, né? E não, eles sabem exatamente onde está o alvo, mesmo que fosse com drones, eles dirigem, eles têm lá um navegador dentro que vai no alvo. Então, eles não têm compaixão, eles são frios, eles são criminosos, tal como foi Hitler, tal como foi Mussolini, tal como foi Stalin. O dirigente russo, o ditador, é uma pessoa do mal, né? Ele não vê o bem das pessoas, lamentavelmente. Então, Donald Trump, o Donald Trump disse que o líder russo havia aceitado palavras do Trump, né? Havia rejeitado um cessar-fogo abrangente, que foi a proposta, já falei isso ontem, do Trump para o Putin, mas o Putin não aceitou.
e o ditador russo disse a Trump que um cessar-fogo total só funcionaria se os aliados da Ucrânia parassem de dar assistência militar, que eles já negaram. Eles vão continuar dando assistência militar e os Estados Unidos também vão dar uma assistência militar. É uma condição que os aliados europeus da Ucrânia rejeitaram já antes da reunião com o Trump, ou seja, em qualquer situação eles precisam melhorar o estoque de armas e de munições da Ucrânia. E isso está sendo liderado de uma maneira muito firme pelo Reino Unido, né? Autoridades da região de Krasnodar, no sul da Rússia, disseram que o ataque provocou um incêndio, né? E apenas num depósito de petróleo, mas depois fontes de drones de reconhecimento e de satélite que eles compartilham com os Estados Unidos da América, os ucranianos viram que, na realidade, todos os depósitos, aqueles gigantes que tem numa refinaria, estavam em chamas. E principalmente porque foi atingido os canos, o oleoduto, né, que liga que eles são interligados, e aí vazou para todos eles e ele levou fogo junto para essas regiões, né? Então, os ataques especificamente à infraestrutura civil, ontem eles fizeram na Ucrânia, e o que é mais sentido mesmo é o hospital na cidade de Sumy, na região da cidade de Sumy, que os russos estão tentando tomar. Mas em vez de atirar nas posições ucranianas, eles mandaram o ataque contra a região civil, né? E região civil, hospital, é uma coisa muito importante. E a Rússia não se preocupa com isso. Se ela não se preocupa, se manda os seus soldados com muleta, ela vai se preocupar com os civis ucranianos em hospital, né? Para quê, né? O governo é um regime do mal. E o governo da região postou imagens da destruição nos sites locais, né, os blogueiros, nas quais é possível ver fumaça subindo da ala hospitalar desabada. As autoridades disseram que desde então não houve não houve vítimas nesse caso. Zelensky disse que a Rússia lançou mais de 40 drones contra a Ucrânia nas 40 horas seguintes da ligação entre Trump e Putin. E são esses tipos de ataques noturnos da Rússia que destroem o nosso setor energético, nossa infraestrutura e a vida normal dos ucranianos. Isso que reforçou ele daí ontem a pedir, que isso foi na noite anterior, e foi no dia 18, quando ele falou com o Trump falou com Putin, e daí ele falou ontem, no dia 19, com o Trump. O Trump ligou para o Zelensky, e daí que ele pediu mísseis Patriot, e ele concordou em dar, né? Então, e o presidente ucraniano confirmou o Zelensky para o Putin, né, que ele vai aceitar esse acordo parcial, né? E a Ucrânia lançou também contra a Rússia 57 drones ucranianos, que a Rússia disse que foram interceptados e destruídos durante a noite. E eles estavam, na realidade, a maioria deles na região de Kursk, na fronteira. Os dois países realizaram sua mais recente troca de prisioneiros, ou seja, a Ucrânia mandou 175 prisioneiros russos para a Rússia e a Rússia mandou 175 prisioneiros de guerra, como eu tinha noticiado que ia acontecer. Depois da conversa com o Trump, foi uma das coisas que ele ofereceu para o Trump, essa troca de soldados. Dentre esses 175, vieram 22 soldados ucranianos gravemente feridos, que foram libertados e foram encaminhados para tratamento em hospital. Agora, uma coisa interessante é que o Putin se recusou a assinar cessar-fogo abrangente de um mês e que a equipe de Trump negociou recentemente na Arábia Saudita, né? Mas o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a Rússia e os Estados Unidos concordarão hoje, no caso seria ontem, né? Ou na quinta-feira, que seria hoje, sobre as datas e os participantes das próximas reuniões. As negociações dos Estados Unidos da América sobre a Ucrânia devem continuar no domingo, agora, em princípio, em Jeddah, né? Se nada mudar, aí eles vão estabelecer um cronograma desse cessar-fogo, né? E também na data de ontem, durante a tarde, durante o dia, o exército russo atacou com a região de Kharkiv, né? E também atacou a estrutura civil com drones. E nessa oportunidade, uma pessoa foi morta e também há pessoas feridas, são 3 feridos, né? O que é uma coisa muito lamentável. Um dos feridos é um homem de 76 anos. Ele, na realidade, além de estar ferido, ele sofreu uma
reação aguda de estresse, né? Paralisou, depois teve um problema como se fosse um problema mental, mas já foi controlado, né? E também uma senhora de 85 anos que ficou ferida entre esses 3 feridos. O terceiro ferido não foi informado, e um homem de 51 anos que morreu durante a explosão. E esse dá para ver que a guerra continuará, eu acho que vai ser violenta, independente do Putin. Talvez ela fique mais violenta, que a independente do Putin, não, com ele, porque ele não quis um cessar-fogo total, mas apenas parcial contra a infraestrutura, porque isso interessa para ele, porque ele está perdendo muito no setor de energia, como vocês viram que eu relatei aqui neste vídeo, essa nova refinaria que foi, nova não, uma refinaria já antiga, né? Mas que ela foi bombardeada e destruída, porque incendiou toda ela, então derreteu tudo ali, né? E ele justamente não quer isso, que ele já perdeu muito e vai continuar perdendo cada vez mais. Essa é a prioridade dele. Na realidade, ele é o maior beneficiado dessa cessar-fogo parcial. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam seus comentários. Viu? O que assistiu aqui é a verdade. Inscreva-se no canal, eu conto com você. Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem, paz para toda a humanidade.